Olá, meu nome é Paulo Cogos e eu estou aqui no Hotel Fazenda Dona Carolina, um lugar lindo que eu recomendo fortemente, perto de Jundiaí, de Itatiba, aqui. Dá até vontade de cantar um sertanejão, mas dos bons, né? Lendas de animais e rios, aves, flores, desafios, este é meu lugar. Aqui não se vê tristeza, em meio à natureza, no coração sertanejo encontrei meu lugar. Sexta-feira só tem um cap virgão gravando vídeo, né? Cala a boca, Daniel Leite. Bom, agora já tem 2 telespectadores, eu posso falar. Esse vídeo aqui é sobre meio ambiente em uma sociedade sem Estado. Porque muitas objeções contra o anarcocapitalismo, sociedade sem Estado, seja lá que nome você quiser dar, é a questão do meio ambiente. Meio ambiente é um tema que eu acho muito interessante e que esse Hotel Fazenda aqui me inspirou a falar. Cala a boca, Daniel Leite. Você não fala nada que presta e vem falar dos outros. Então, nós podemos dividir a questão do meio ambiente em vários subtópicos. Por exemplo, espécies, habitats, ecossistema, a capacidade do próprio planeta de sustentar a vida, recursos hídricos, poluição atmosférica, poluição hídrica e assim por diante. Liana Oliveira, ela está aqui de sexta-feira e é anarcocapitalista e é linda, então é uma menina muito rara. Bom, meio ambiente, eu acho melhor eu responder pergunta direto, porque é um tema muito amplo. Eu prefiro do que sair falando assim de meio ambiente. Se vocês sugerirem algum... Oba, Ana Hawaj entrou. Um beijo pra você. Então, se vocês sugerirem algum tema aqui, voltando a dizer que eu tô aqui no Hotel Fazenda Dona Carolina, me deu uma vontade de falar de meio ambiente aqui agora. Então, esse vídeo aqui é rápido, tá? Que eu vou voltar pro jantar pra falar com as menininhas aqui. João Matheus Santos pergunta: a tendência no anarcocapitalismo seria a degeneração da Terra? Nós vemos, historicamente, o contrário. Nós vemos que os países comunistas sofreram uma degradação ambiental violenta. Uma das cidades mais poluídas do planeta é Dzerzhinsky, na Rússia, que durante a União Soviética era uma fábrica de armas químicas. Hoje, a população lá tem uma expectativa de vida de 40 e poucos anos, contra mais ou menos 70 da Rússia, né? Você vê isso também acontecendo na China, um dos países mais poluídos do mundo, queima de carvão, alta quantidade de metais pesados no ar. Você vê isso na Mongólia também. Você vê a degradação ambiental nos países africanos, no Paquistão, na Índia. Ou seja, todos os lugares onde houve intervenção do Estado, o meio ambiente se degenerou. Por quê? Porque as pessoas têm demanda por um meio ambiente preservado e confortável. Esse hotel fazenda que eu tô aqui não é um hotel fazenda barato. E você vê aqui como que é bonitinho aqui o meio ambiente aqui, né? Bem preservadinho. Por quê? Porque nós podemos nos dar a esse luxo. Você não pode chegar para uma pessoa que está em regime de subsistência e falar para ela na importância de apreciar várias variedades de flores e plantas e ter uma paisagem natural bonita. O cara tem que comer, o cara tá com umas doenças, certo? Então, a hora que você acumula um certo nível de capital, você pode se dar ao luxo de apreciar o meio ambiente. Portanto, o capitalismo não é inimigo do meio ambiente. Ele é aliado. Porque quando você acumula capital, você não só adquire a tecnologia necessária para recuperar as áreas devastadas, como também você pode se dar ao luxo de pagar o custo de manutenir essas áreas preservadas. Eu posso me dar ao luxo de preservar uma grande área de floresta, uma grande área de mananciais, ao invés de construir uma indústria ali, porque as indústrias que já existem já produzem aquilo que eu preciso. Então, a utilização de um pedaço marginal de terra, ela pode ser alocada para os fins mais produtivos. Produtivos é aquilo que o consumidor demanda. Se o consumidor estiver bem abastecido de bens industriais, ele vai alocar o próximo pedaço marginal de terra para, talvez, apreciação da paisagem natural. Por isso é necessário que o governo não interfira na economia. O melhor é que o governo sequer exista. Assim as pessoas podem alocar os bens para os seus fins mais produtivos, aumentando a produtividade da economia, podendo se dar ao luxo de viver num meio ambiente preservado. Então o capitalismo ele preserva o meio ambiente, ele não destrói. O que destrói o meio ambiente é a ausência de propriedade privada. Porque na sua propriedade privada, é claro que a pessoa vai ter uma grande demanda por saúde. Inclusive, se a saúde for privada, a pessoa vai ter que pagar pela própria saúde, ela vai ter outro bom motivo econômico para viver num lugar sem poluição, por exemplo, né?
Então, com a propriedade privada, as pessoas tendem a cuidar daquilo que é seu. Quando essa propriedade é coletivizada pelo Estado, acontece a tragédia dos comuns. O Estado tá cagando e andando, desculpem as meninas aí, pro uso da terra. Então ele joga a poluição em você. Quando você faz uma faculdade de economia, ou de administração que tem a economia, né? Dá vontade de pegar uma calibre 12, né, uma M3 Benelli e matar o professor. Porque ele fala o seguinte, ele coloca um gráficozinho, eu não vou entrar em detalhes aqui que isso é chato pra caramba. Ele coloca um gráficozinho na lousa e fala assim, essa indústria de fundição de chumbo com mercúrio pode entrar aqui? Vamos calcular se pode entrar aqui. A externalidade negativa causada pela emissão de poluição vale x ao quadrado mais e. Uma bagaça dessa. A saúde da população vale 3 mil. Aí o imposto que ele paga pro governo vale 4 mil. Aí o excedente social fala, você tá botando valor na vida das pessoas e cagando pra propriedade privada delas, ô seu idiota? Eles chamam aquilo de imposto de pigu, uns negócios... Não sei nem como é que eu passei na prova dessas merda aí. Dá vontade de dar um tiro no cara. Eles também falam num negócio chamado teorema... Como é que é o nome daquela porra? Teorema de Coase. Teorema de Coase. Que o idiota do Coase, um aloprado, maldito, mainstream... Ele fala que não importa a alocação inicial de direitos de propriedade privada. Não havendo nenhum custo de transação nas negociações, as negociações vão tender para um resultado certo, independentemente do direito original de propriedade. Quer dizer, o imbecil não sabe que para você estabelecer um elo objetivo com a propriedade, como fala desde John Locke até Hoppe, o cara precisa despender ação humana. Se algum filho da puta coloca a propriedade privada dele em jogo, como um joguinho matemático de economia mainstream, ele não tem nenhum incentivo para investir. Fora que uma puta sacanagem com as pessoas. Agora, quando você fala em sacanagem, em moralidade, os economistas mainstream rindo da tua cara. Então tem que matar mesmo, cara. Não tem mais jeito, não. Liana, a sua pergunta é muito boa sobre a objetividade moral e eu gostaria de responder para você, ainda mais consideração que eu tenho por uma menina bonita em ANCAP, mas é que eu queria falar de meio ambiente, eu tô um pouco atrasado, mas depois eu prometo que eu te respondo. Paulo Clemente pergunta, se eu comprasse os lençóis maranhenses, valeria a pena manter a sua beleza natural ou você construiria um prédio e foda-se? Pensa o seguinte, se eu construísse um prédio ali, eu ia concorrer com todas as outras construtoras, mas se eu mantivesse a beleza dos lençóis maranhenses, eu teria o ganho turístico. Então, obviamente que eu tenho muito mais atrativos econômicos para manter a vocação turística do local do que para construir qualquer coisa ali nos lençóis maranhenses. O problema é que turismo custa dinheiro. Então eu preciso de uma população rica que demande turismo para os lugares bonitos. Quanto mais rica for a população, mais o meio ambiente está seguro. Esse é o grande ponto. Aí o Gabriel Terra Goulart pergunta o seguinte. No Ancapistão, em caso de desastre ambiental como o rompimento de uma barragem da Samarco, o que aconteceria? Desde o desastre lá da Exxon Valdez, passando pelas plataformas de petróleo, até chegar na barragem da Samarco, nós temos o seguinte, as instituições jurídicas estatais privilegiam os poderosos. E essas empresas são poderosas. Eles não pagam a indenização devida. Eles causaram uma tragédia para as famílias, para os moradores ali, e não vão ter que indenizar devidamente. Porque eles simplesmente compram um sistema jurídico. No anarcocapitalismo, a indenização que eles teriam que pagar em caso de sinistro seria tão brutal que o melhor seria investir em equipamentos de segurança. No caso da Exxon Valdez, se você for analisar, várias medidas de segurança que poderiam ser tomadas não foram tomadas por causa de regulação. Você acredita nisso? É só pesquisar. Várias barragens de petróleo que vazaram, etc., também a mesma coisa. Tinha um monopólio. Esse monopólio não precisou investir em equipamentos de segurança porque não tinha nenhum contrato com a propriedade privada que ficava em volta. E é claro que no Ancapistão isso valeria. É claro que no Ancapistão, tanto as seguradoras fariam esse jogo, quanto o simples direito da pessoa morar sem uma ameaça de vazar um bagulho em cima da cabeça dela, influenciariam no preço dos contratos. No final das contas, a melhor coisa que um empresário de um setor de risco, de petróleo, de barragem, poderia fazer é investir em segurança para não ter que pagar essas indenizações. Então no Ancapistão as pessoas estariam muito mais seguras, né? Ana Hawaj diz, uma ditadura cogosiana salvaria a Banânia. Obrigado, Ana. Obrigado, Anne. Seu amor. A Anne Hawaj, inclusive, é uma das... Além de linda, ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Obrigado, João Matheus Santos. Ian Rodrigues pergunta, qual a solução ANCAP para a Amazônia? A Amazônia é o seguinte, ela está sofrendo um desmatamento ferrado ali, né? E nós sabemos que a Amazônia tem uma biblioteca genética. Possíveis medicamentos estão ali.
fora a vocação turística dela. Mas, paradoxalmente, o que está destruindo a Amazônia é o fato da legislação ambiental não deixar que ela seja devidamente explorada. Se a legislação ambiental não deixa que o dono de um hotel fazenda aqui, como esse, explore aquele negócio turisticamente, que é a vocação dela, ou que as empresas ou os cientistas estrangeiros entrem lá para fazer um apanhado da biblioteca genética, um inventório, privatizar aquela região em prol da pesquisa científica, ter umas farmácias que compram pedaços para fazer pesquisa, caramba. Quem vai entrar lá? Grileiro, poceiro, guerrilheiro da Farc, os caras que realmente sabem como comprar o sistema, como lidar com o sistema. O fazendeiro honesto, o dono de hotel honesto, o cientista honesto vai ficar de fora. Só os filhos da puta vão entrar. Aí, como é o governo que cuida, o governo não tem nenhum incentivo de empreendedor, de propriedade privada para preservar a Amazônia, meu amigo, aquilo virou tragédia dos comuns. Aí é claro que vão devastar. Então, por incrível que pareça, é a legislação ambiental do Estado que está ferrando com a Amazônia. A solução ANCAP para a Amazônia seria privatize a Amazônia, privatizem as florestas. Comunidade ribeirinha, usa o rio. Você não pode poluir esse rio, cara, porque a comunidade ribeirinha tem direito, por homestead, de ter uma água limpa ali. Acabou, você não pode mais poluir aquilo. Era só fazer valer o direito de propriedade. André Ferreira, qual a sua opinião sobre o aquecimento global? Não existe, cara. O que a humanidade produz de gás carbônico é menos de 1/1000 do que as bactérias produzem, fora o resto da biomassa, fora o resto dos vulcões. E o gás carbônico, por sua vez, é um infinitésimo do efeito de outros gases. E os gases também não mudam nada, porque o que vale são os ciclos climáticos, que ninguém sabe ainda como é que funcionam por causa da teoria do caos. Ciclos de tempestade solar. Olha, para ser bem curto e grosso, a Terra, o Sol, estão cagando e andando pro seu carrinho de bosta. É isso. O homem não tem nada a ver com isso. Já houve períodos muito mais quentes, né? A idade quente minoana, a idade quente romana, a idade quente medieval, que foram justamente períodos de prosperidade, que friam um saco. Então não existe aquecimento global. Isso foi inventado pelos globalistas para aumentar o controle sobre a economia. Aquele psicopata do Al Gore, aquele gráfico de taco de rock que ele podia enfiar na bunda, é mentira. O IPCC é um bando de globalistas comprados. Bom, aí... O que eu acho do padre Paulo Ricardo, ele é muito bom, mas não é o tema do vídeo. Tem um livro que eu quero escrever que é sobre meio ambiente, falando principalmente sobre águas, né? Não é sobre meio ambiente, mas é tudo sobre a privatização da água. Sobre Sérgio Moro. Ele é outra peça de xadrez do sistema. Aí a população se distrai. Olha, o Sérgio Moro prendeu os bandidos, o Sérgio Moro prendeu os corruptos, estamos salvos, viva a pátria brasileira. Ah, vá a merda, cara. Isso é false flag operation. Isso aí é diversionary operation, aliás. É só pra enganar a população. A população fica, o Sérgio Moro, os corruptos, vamos pra rua, dia 4, com a camiseta do Brasil. Cara, se vocês quiserem protestar, vocês destruíram um radar de trânsito, cara. Porra, que negócio é esse? Renato Abreu tá falando que o negócio é menos Amazônia e mais shoppings. Eu discordo completamente. Eu realmente, apesar do meu vídeo falando foda-se o meio ambiente, quero andar de tanque, eu realmente gosto da natureza. E shopping é um negócio consumista, tudo. O problema é que as pessoas confundem. Capitalismo não é sobre consumismo. Consumismo é coisa de curto prazo. O capitalismo consiste na elevação moral da sociedade. Ela passaria a consumir bens elevados, como por exemplo olhar um céu estrelado aqui. Sim, parece negócio de anarcoprimitivista, mas não é. Seriam bens elevados que requerem pouco input e dão grande output intelectual, espiritual. Isso é que uma sociedade capitalista sem Estado chegaria. O meio ambiente estaria muito bem numa situação dessa. Agora, consumir a curto prazo, tipo Black Friday, isso é coisa de economia com intervenção, com inflação. É igual você pegar, por exemplo, a Iugoslávia comunista. O que mais brotava ali em termos de comida? Doce. O pessoal se entupia de açúcar. Para o pessoal comer um bife muito bem feito, com vários tipos de verdura, é capitalismo. Porque aí é longo prazo. Isso vale para tudo. Leandro Vinícius Azevedo de Lima. O que você acha da biopirataria existente na Amazônia? Esse tema aí é muito interessante, pelo seguinte.
Por que que os frangos não são extintos? Eu garanto pra você que nós matamos muito mais frangos por dia do que mico-leões dourados. Porque não tem nenhum babaca ambientalista preocupado com os frangos entrando em extinção. Então existem fazendas de frango, existe demanda por frango, e você não pode acabar com os frangos, senão você fica sem uma fonte de lucro. Então os fazendeiros criam frangos nas suas propriedades privadas. Isso vale também para os animais exóticos, elefantes, hipopótamos, né? Todos meus parentes. Isso nas reservas lá do Quênia, no Serengeti, etc. Aconteceu o seguinte, nos lugares em que a caça era proibida, vinham os caras clandestinos, caçavam, contrabandeavam lá o marfim e os bichos começaram a entrar em extinção. A partir do momento em que a caça foi liberada, surgiram as fazendas. Então os caçadores tinham uma temporada definida pelos empreendedores privados para caçar, depois a manada se regenerava e você caçava mais, nunca acaba, né? Porque o empreendedor pensa a longo prazo. O Estado não... O estatista não raciocina e o contrabandista pensa a curto prazo. Deixa eu matar aqui, lucrar o meu, depois caguei pro lance. E a biopirataria é a mesma coisa. Se a Amazônia pudesse ser explorada economicamente, a vocação da Amazônia é justamente a biblioteca genética dela. O solo da Amazônia é uma merda para agricultura. Mas os caras vão lá e fazem agricultura na Amazônia, porra. O solo da Amazônia só brota árvore porque aquela merda morre o tempo inteiro e fica adubando. Você tirou a árvore, você tirou a porra do solo. Por que os caras fazem plantação de soja na Amazônia? Porque eles não estão nem aí, cara, não tem propriedade privada. Eles vão fazer lá a fazenda de soja, depois eles vão sair correndo do governo. Lucrou, caguei pro solo, acabou. Se fosse tudo liberado, as pessoas iam usar a Amazônia para sua atividade mais lucrativa, que é biblioteca genética e turismo. Aí você preserva a floresta, porra. Nióbio, mesma coisa. Não tem problema nenhum se abrir uma mina e pegar nióbio lá. Qual o problema disso? Só que isso seria racionalizado se fosse privado. Você não vai destruir a Amazônia para pegar o nióbio. Você vai pegar o nióbio aqui, aí você vende, aí você regenera, aí você pega outro nióbio. Aí você aproveita que você já abriu uma mina ali, você faz um hotel fazenda. Não teria problema nenhum. Agora, fazer o que o Bolsonaro quer, que é estatizar o nióbio, aí sim que vai foder a Amazônia. Porque o Estado não vai ter incentivo empreendedorial para explorar o potencial turístico. Ele vai abrir um rombo lá mais arrombado que a Marta Suplicy e vai tirar todo o nióbio de lá. Né? A dieta eu tô fazendo, cara. Que hoje é fim de semana num hotel fazenda aqui. E amanhã eu vou queimar, amanhã eu vou andar por aí. Bom, parece que acabaram... Ah, o que você acha de organizações como o Green Fucking Peace? O Greenpeace é uma organização filha da puta de merdas, ativistas vagabundos, maconheiros, bando de gender fluid do caramba, pós-modernos, a serviço dos Illuminati globalistas. Então, eles não estão lá para explorar o meio ambiente economicamente, o que seria bom para o meio ambiente. Eles estão lá para não deixar a humanidade adquirir conforto. Então eles falam, vamos preservar as baleias. Então vamos proibir a pesca baleia. Cara, se a pesca baleia fosse liberada, mesmo esquema. Você ia ter empreendedores monitorando as rotas de migração das baleias para poder caçar de maneira racional. Você teria uma agência privada de regulação da pesca baleia para que houvesse o máximo possível de lucro para as empresas participantes. Agora, você proíbe a pesca baleia, cara. Primeiro que as pessoas ficam sem o conforto dos subprodutos da baleia, né? Óleo, barbatana, medicamentos. Então eles cagaram pro consumidor. Depois que tem os piratas, né? Os piratas não estão nem aí, eles matam a baleia e acabou. Então eles só atrapalham. Mas o Greenpeace, o Greenpeace e o WWF, eles são instituições que trabalham para os fascistas globalistas. Porque eles são baseados naquela ideologia anti-humana, o ambientalismo fascista, né? É, meu amigo. Bom, ninguém perguntou aqui, mas eu vou responder mesmo assim. A questão da superpopulação. O pessoal fica falando... Essa é a faceta mais filha da puta do ambientalismo. A superpopulação, cara, não existe. Eu peguei estrada hoje pra chegar aqui, cara, tudo descampado. Aí tem mais um vilarejo ali, tem 2 casinhas e uma igrejinha. Eu falo, pô, cadê a superpopulação, cara? A população é baixa. Só que ela é mal distribuída. Você tem áreas gigantescas de descampado total. E você tem metrópoles absurdas como São Paulo, inchadas. O que é isso? Isso é fruto de regulação trabalhista, regulação de zoneamento, regulação para fazer indústria, regulação de tudo quanto é tipo. População é bom. População é capital. População é o principal capital. Ele é mais que capital, ele é um fim em si mesmo. Ele é um capital que também é um fim em si mesmo. Ele é produtor e consumidor. Não dá nem para definir o valor econômico de uma pessoa.
ela é muito mais do que isso, é o valor moral dela. Então a melhor coisa que pode ter numa economia é gente, certo? São eles que vão produzir tecnologia, são eles que vão participar da divisão de trabalho mais profunda. E justamente é só a partir do momento em que existem bens e serviços para essas pessoas que a população vai aumentar. Os pais não vão ter, em geral, e o que importa aqui é em geral, um monte de filhos se eles não puderem sustentar. Então primeiro eles vão produzir aquilo que é necessário, acumular capital para absorver essa população, depois a população cresce. Essa é uma tendência histórica, por isso que o malthusianismo nunca se cumpriu. Agora, a partir do momento que você quer controlar a população, você mata justamente a fonte da prosperidade. Aí a população vai cair. Caindo a população, cai também a divisão de trabalho. A economia fica mais bosta ainda. É um absurdo o que eles querem fazer. Nós precisamos de mais população. Pois é, o Gabriel Portugal pergunta, por que o Estado fica fazendo um monte de regulaçãozinha e cartinha lá na porra da ONU, falando que todos têm direito ao alimento, se ele fode a produção de alimentos? Bom, você pega o 1984 lá, o Ministério da Paz cuidava da guerra, o Ministério da Verdade cuidava da mentira, e as declaraçõezinhas de que todos têm direito ao alimento significa que ninguém vai ter alimento, cara. É nivelação por baixo, é só isso que o Estado sabe fazer. Então, realmente o Estado faz, todos têm direito ao alimento. Aí ele vai lá e fode com o Haiti, né? Enche de subsídio de arroz, destrói os produtores locais, faz os produtores americanos se fuderem por causa dos subsídios agrícolas, o preço dos alimentos sobe, os mais pobres ficam sem comida, os fazendeiros todos fogem para cidades, acaba também a produção de outros alimentos no Haiti que não eram arroz. Aí todo mundo se entope nas cidades, tem um terremoto, morre todo mundo. Sabe quem fez isso? O Bill fucking, maldito seja esse puto desse democrata Clinton. Família de merda, de matar tudo. Chamou Clinton, morre, mano. Aí é fora o que acontece na África, né? Você vê onde é que acontece grandes episódios de fome. Mao Tse Tung, Holodomor na Ucrânia, a fome na Irlanda quando tinha lá os socialistas, tudo. Cuba. Bom, Gabriel, quando o cara vem falar que tem que diminuir a população, é o único episódio que eu sugiro o suicídio. Começa você então, cara, dá o exemplo, né? Renan, o que é o ambientalismo fascista? O ambientalismo fascista é o seguinte: você pega uma empresa como a Unilever, que é uma empresa criminosa. O Paul Polman, que é o CEO dessa merda, é um criminosozinho de merda. Então eles fazem regulações ambientais. Regulações ambientais são difíceis e caras de seguir. Os pequenos empreendedores saem do mercado, porque eles não conseguem acompanhar a porra da regulação. Então, as grandes corporações, com o lobby do governamental, ficam sozinhas no mercado. Então eles dão a desculpa do meio ambiente para fazer concentração de mercado. Isso é um ambientalismo fascista. Agora tem um ambientalismo nazista também, né? Que não é mais exterminar judeu, é exterminar humanos. Aí já é bem mais assustador. Não, eu não li Bilhões e Bilhões, é do Carl Sagan, né? Mas nunca li. Eu não curto Carl Sagan, assim, eu tenho um bode com esse cara. Então, a Liana pergunta das certificações privadas ambientais, né? ISO 14001 e assim por diante. As certificações ambientais no mundo sem Estado, elas teriam provavelmente um outro enfoque. Elas teriam um enfoque, talvez, de segurança química para o consumidor. Por exemplo, tintas com chumbo. A tinta com chumbo, que foi abolida e regulada pelo Estado, e de maneira bem ineficiente, ela provavelmente nem viria a existir num livre mercado. Porque as pessoas simplesmente não iriam querer consumir um produto desse. E quanto maior for o poder aquisitivo da população, mais ela pode se dar esse luxo. Então surgiria um mercado de certificações. E essas certificadoras não poderiam ser compradas tão facilmente quanto o Estado. Tudo bem que a ISO é privada, né? Mas haveria muitas delas, haveria concorrência entre as certificadoras. E elas não poderiam se dar ao luxo de se vender. Porque aí elas perdem a reputação. E a reputação é o principal capital intangível dessas certificadoras. Então, a busca das pessoas por produtos que não vão fazer mal à saúde delas, mais a concorrência de certificadoras, geraria produtos seguros. Some-se a isso a propriedade privada de cada naco de terra. Então, a certificação ambiental seria o próprio respeito à propriedade privada. Provavelmente os tribunais fariam lá o que eles chamam de environmental forensics, né? Análise forense ambiental, e falariam, ó, essa empresa não polui, essa empresa não está ferrando com os lençóis freáticos aqui, e isso diminuiria todos os custos jurídicos, ou os custos de seguradoras jurídicas para essas empresas. Provavelmente as certificações gerariam nesse enfoque de propriedade privada.
E não de meio ambiente por meio ambiente. Porque, ó, o meio ambiente sozinho não serve pra nada, cara. Eu tô cagando pro besouro da papo amarelo que tá lá na Mongólia. O meio ambiente é útil enquanto ele servir ao homem. As espécies são úteis enquanto elas tiverem utilidade econômica. Essa seria a mudança de enfoque, né? Sem regulações em cima da indústria alimentícia, como garantir a segurança dos alimentos? Pensa o seguinte, a humanidade sobreviveu durante milênios sem essa frescura. Você chega num vilarejo medieval, não tinha essa merda, cara. E você podia comer o que você quisesse ali. As pessoas vão procurar um alimento bom. Acabou. Agora, num livre mercado, isso aí seria melhorado. As instituições jurídicas e a melhoria ali na forense, na ciência forense, fariam com que as pessoas pudessem processar aqueles que lhes causassem intoxicação alimentar de maneira cada vez mais eficiente. Fora a perda de reputação. Imagina uma empresa fazer isso no mundo com internet. Acabou, né? Então não precisa de governo para isso. Você precisa de instituições jurídicas sólidas, que só podem ser sólidas se elas forem concorrenciais. Léo Matheus Raifuro, o que você acha do Pirula? Com aquela sombra. Olá, pessoas! Aquele cara é um psicopata, cara. Nossa, o Pirula, cara, não dá nem pra comentar. Mais um. Assim, ele não é tão ruim. Tem cara muito pior que o Pirula. Aquele gordão lá que. Nem vou falar o nome deles pra não fazer propaganda. Aquele outro malacóizinho lá. Esses caras são piores que ele. Mas o Pirula, ele é um esquerdista, né? E ele fala umas baboseiras de meio ambiente sem entender de economia. O que ele fala de religião consegue ser pior do que o que ele fala de meio ambiente, cara. Eu nem assisto os vídeos desse cara, pra falar a verdade. Eu vi um ou outro lá, fiquei com raiva e desliguei, cara. Eu queria que vocês fizessem pergunta que tivesse a ver com o vídeo, né? Utilitarismo, o que eu acho do Papa tal, cara. Esse vídeo é sobre o meio ambiente. Giovanni Lopresti. Os agentes do Greenpeace devem ser removidos fisicamente? Sim, e de preferência nas geleiras. Já que eles gostam de gelo. Gosta de gelo? Então taca na geleira. Fala em geleira, as calotas polares estão aumentando de tamanho, né? Renato, o que é o DR? Explica aí, que me fugiu. O Estado tende a botar a culpa de tudo no capitalismo. Porque o capitalismo ameaça a existência do Estado? Justamente. O capitalismo é a grande resistência contra o Estado. O Estado, por definição, já é um arranjo socialista. Então, o capitalismo em tudo tende a colocar dentro dessa lógica capitalista todos os setores. Uma hora, inevitavelmente, ele vai abarcar justiça e defesa. Aí acabou o Estado. Então o Estado tem que mesmo, para subsistir, falar mal do capitalismo. Cara, eu tava ontem na catequese. Vou mudar bem de assunto só pra exemplificar. Eu tava ontem na catequese. Aí o padre tava falando que não pode ter casamento gay. Aí tinha uma catecúmena, né, uma aluna da catequese que era meio pós-moderna, né? Aí eu falei, mas eu acho que os gays sofrem preconceito e tal. Aí começou aquela discussão. E a culpa é do capitalismo. O que tem a ver? Olha a lavagem cerebral, cara. Eu vou bater o pé nessa cadeira aqui. A culpa é do capitalismo, cara. Olha o que os caras fazem, meu. Kalel Martinho, eu não vi a Fazenda de Rinocerontes, mas se quiser postar um link aí pra nós, eu agradeço. Roger Magno tá citando aqui. Jardineiro Luciano da Silva Torres recebeu uma notificação para retirar benfeitorias, pois não tinha autorização da administração regional. Exatamente. A regulação é desumana. A regulação é aquele monstro impessoal de Nietzsche. Ela não vê o que está acontecendo. Então o cara vai lá, faz uma melhoria, tenta desde corrigir um problema com depósito de lixo, né? Eu não li a notícia toda, mas parece que é mais ou menos isso. Qualquer coisa que o empreendedor tenta fazer para melhorar, esbarra numa merda de uma regulação. Regulação é pior que imposto, para falar a verdade. Que imposto você paga aqui, puta merda, pronto. Agora regulação é a proibição do engenho humano. É pior, cara. O que você prefere, perder dinheiro ou perder uma coisa que você construiu? O imposto pega o seu dinheiro, agora a regulação pega aquilo que você está tentando construir, cara. A regulação é pior. Filosofia Verde, do Roger Scruton, bem lembrado aí, Renato Palhares, excelente. O Roger Scruton faz uma boa análise a respeito do viés progressista anti-humano do movimento ambientalista. Muito bom. Que ANCAP é doença, cara. Eu nem me considero ANCAP só por uma questão terminológica, né? Eu não gosto de falar ANCAP. Mas que você vem falar que ANCAP é doença? Eu duvido você refutar um ANCAP, cara.
Renato Abreu, quais são os direitos dos animais? Os direitos dos animais variam de animal para animal. Por exemplo, a vaca e o boi, eles têm todo o direito de serem muito bem temperados com pimentão, com cebola, né? O frango, ele tem direito de ser bem fritinho, né? O peixe, ele tem todo o direito de ir com limãozinho. Esses são os direitos dos animais para mim. Cara, eu já vi alguma coisa do Nerdologia, não me lembro se eu gostei ou não. E eu nunca vi os vídeos do Átila. Bom, eu vou voltar lá. Vou ver se as mocinhas bonitas já estão por aí. Mas tudo na castidade, claro. E abraço aí.